E aí, gente, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos ver adição com números complexos, né? Então, quando eu falo adição, eu estou me referindo tanto à soma quanto à subtração, tá? Então, inicialmente, né, vamos apresentar aqui as propriedades relativas à operação de adição com números complexos, tá? Então, aqui eu estou apresentando as propriedades que você encontra na adição com números reais e que elas são estendidas também para números complexos. Então, considerando os números Z1, Z2 e Z3, né, complexos quaisquer, então aqui é válida a propriedade associativa, né? E aí, só para recordar aqui o que é a propriedade associativa, então digamos que eu estou somando os números Z1, Z2 e Z3 aqui, né? Então, eu poderia somar o Z1 e Z2 primeiro, e esse resultado somaria com Z3. Isso aqui vai dar o mesmo resultado se você primeiro somar o Z2 e o Z3 e o resultado somar com o Z1, tá? Então, qualquer associação que vocês fizerem aqui na hora de somar três ou mais números complexos, o resultado vai ser o mesmo. Temos a propriedade comutativa. A propriedade comutativa, ele diz que a ordem dos termos não altera a soma, né? Então, você pode somar o Z1 com o Z2 ou o Z2 com o Z1, né? Inverter a ordem aqui e essa soma continua sendo a mesma. Na adição com números complexos, também tem a propriedade do elemento neutro. Então, assim como acontece no conjunto dos números reais, onde o elemento neutro da adição é zero, no conjunto dos números complexos, o elemento neutro também é zero, né? Sendo que a forma algébrica do número zero, né? Dentro do números complexos é essa daqui, né? Fica zero mais zero i, né? Lembrando que essa forma aqui, né, é a forma algébrica dele como número complexo, mas só que aqui ele não é um número imaginário, porque a parte imaginária dele aqui é zero, né? Tá? Mas se a gente tiver que escrever ele como na forma algébrica de um número complexo, fica aqui dessa forma, né? Fica zero mais zero i. Temos também a propriedade do elemento oposto dos números complexos, né? Então, considerando o número complexo z, né, que é a mais bi, né? Essa é a forma algébrica. Então, o oposto de z vai ser o menos z, aonde a gente troca os sinais, né? Como z é a mais bi, então menos z vai ser menos a menos bi, tá? Então, essas são as propriedades da adição no conjunto dos números complexos, né? Que na verdade ela vem sendo estendida aí do conjunto dos números reais, tá? Bom, e agora aqui eu vou apresentar a definição da soma de números complexos, tá? Então, tomando aqui, né, o Z1 como sendo A mais BI e o Z2 como sendo C mais DI, né? Onde A, B, C e D são números reais. Então, temos que a soma de dois números complexos, Z1 e Z2, ele vai ser igual ao quê? A soma das partes reais, né, A e C, mais I vezes a soma da parte imaginária, tá bom? Então, isso aqui vai resultar num novo número complexo. Então, esse A mais C vai ser a parte real e esse B mais D vai ser a parte imaginária. Já a subtração, né, que temos aqui, ó, Z1 menos Z2. Esse menos Z2 a gente poderia escrever ele aqui dessa forma, né? Então, ou seja, a subtração entre Z1 e Z2 poderia ser escrito como sendo a soma entre Z1 e o oposto de Z2, né? Então, dessa forma aqui, nós vamos ter o seguinte, como Z2 é C mais DI, o menos Z2, vamos botar assim, né? O menos Z2, ele vai ser quem? Ele vai ser o menos C menos DI, né? Bom, então, como sendo essa soma, né? Então vai ficar o quê? A soma de Z1 com o oposto de Z2 vai ser a parte real de Z1, que é A, somado com a parte real do oposto de Z2, que nesse caso aqui é o menos C, por isso que fica A menos C, tá? Somado com, aí vem a parte imaginária de Z1, que é B, somado com a parte imaginária do oposto de Z2, que é menos D, ó, por isso que fica B menos D. Bom, então essa aqui é a definição da soma e da subtração, né? Ou seja, da adição entre dois números complexos. Então, vamos dar uma olhada aqui no exemplo. Exemplo 1, no caso ele é o único exemplo, né? Dados os números complexos,
Z1, que é igual a 2 mais 5i, o Z2, que é menos 3 menos 9i, e o Z3, que é 7 menos i, né? Então, vamos determinar aqui, na letra A soma entre Z1 e Z2, tá? Então, eu vou escrever aqui, porque aí eu não preciso subir tanto toda vez, né? Então, o Z1 vai ser 2 mais 5i, e o Z2, que vai ser menos 3 menos 9i, e o Z3, que é 7 menos i, né? Então, na letra A, temos Z1 mais Z2. Então, na prática, a gente faz o seguinte, né? Quando vai somar o Z1 mais Z2, tá? Em vez da gente estar decorando aquelas fórmulas, a gente sabe que é só somar os termos que são semelhantes, né? Então, eu tenho aqui que o Z1, que é 2 mais 5i, somado com Z2, que é menos 3 menos 9i. Então, somando os semelhantes, né? Então, vai ser 2 somado com menos 3, né? Porque como tem sinal de mais na frente do parêntese, a gente permanece com os sinais que estão dentro do parêntese, que nem acontece no conjunto dos números reais, tá? Então, na prática, vai ficar 2 somado com menos 3, aí a gente pode escrever ele assim, mais... E aí, os semelhantes, 5i é semelhante a menos 9i, né? Então, vamos só escrever 5 somado com menos 9. Então, bota aqui o menos 9i. Então, 2 menos 3 dá menos 1. E 5 menos 9, que dá menos 4i. Tá? Então, a soma entre Z1 e Z2 vai ser menos 1 menos 4i. E agora vem a letra B, que é Z1 menos Z1, né? No conjunto dos números reais, quando a gente, né, calcula a diferença entre o número e ele mesmo, né, o resultado dá zero, né? Então, dentro do conjunto dos complexos vai acontecer a mesma coisa. Então, temos aqui, ó, Z1 menos Z1, né? Então, Z1 menos Z1, ele vai ser o quê? Vai ser 2 mais 5i e menos ele mesmo, né? 2 mais 5i, né? Bom, aqui como tem o sinal de menos, a gente tira o parêntese, né? Então fica 2 mais 5i, e aqui vai ficar menos 2 menos 5i, e aí fica, né? 2 somado com menos 2, 2 menos 2, e depois mais 5i menos 5i, né? Aqui. Então, dessa forma, nós temos que 2 menos 2 vai dar zero, e 5i menos 5i também vai dar zero, né? Então, isso aqui no final fica zero. Então, isso foi só para mostrar que isso é uma propriedade do elemento neutro, né? Ou melhor, desculpa, do elemento oposto, né? Que um número somado com o seu oposto, ele dá exatamente o elemento neutro da adição, que é o zero. Bom, então foi só para mostrar a vocês então que um número complexo menos ele mesmo dá zero. Vamos olhar agora a letra C, né? A letra C é Z3 menos zero. Sabemos, menos não é mais. Sabemos que um número real somado com zero vai dar o próprio número, né? Então, no conjunto dos números complexos, vai acontecer a mesma coisa, né? O número complexo somado com zero vai ser o próprio número complexo. Então, vamos dar uma olhada aqui. O Z3 aqui, na verdade, ele é 7 menos i, né? Somado com zero, né? Aí vamos escrever o zero aqui na forma algébrica, né, de um número complexo. Então, fica 0 mais 0i, né? E aí, nós temos o seguinte, vai ficar 7 somado com zero, né, que são semelhantes. Então, 7 mais 0, que dá 7. Menos i mais 0i, né? Vai dar o próprio menos i, né? Então, vocês veem que isso aqui vai dar exatamente o Z3, tá? Então, todo número complexo somado com zero dá o próprio número complexo. Isso aí fica claro. Na letra D, nós vamos somar, né? Z1 menos o conjugado. Não, é somado com o conjugado, né? Mais o seu próprio conjugado, né?
Então, o Z1, ele é 2 mais 5i, né? Então, vamos botar aqui 2 mais 5i. Somado com seu conjugado, né? O conjugado de um número complexo é só a gente trocar o sinal da parte imaginária, né? Então, a parte real continua sendo a mesma, que é 2, e a parte imaginária troca de sinal. Como aqui está positivo, então passa a ficar negativo, né? Fica menos 5i aqui. E aí agora é só somar, né? Então fica 2 somado com 2, que dá 4. E nós temos que 5i somado com menos 5i vai dar 0, né? E vai dar 0. E aí fica só o 4, tá? Então, isso aí na verdade é uma particularidade, né, da soma, né? É uma propriedade, na verdade, da soma de um número com o seu conjugado, né? Então, só colocando aqui um parêntese, né? Se eu considerar aqui um número z igual a mais bi, né? Então, o seu conjugado ele vai ser a menos bi. Então, isso implica dizer que esse número z somado com o seu próprio conjugado, ele vai ser a mais bi somado com a menos bi, né? Menos bi. E aí temos, né, que a mais a vai dar 2a, e bi somado com menos bi vai dar 0, né? Então, o que acontece? Um número somado com o seu conjugado, ele dá 2 vezes a parte real. Bom? E se fosse a diferença, né? Se fosse z menos o seu conjugado, né? Então, ia ficar o quê? Ia ficar a mais bi menos a menos bi, né? Então, no final vai ficar a menos a, que vai dar 0, vou cortar aqui 0, e ficaria bi menos menos bi, né? Então, na prática, ficaria 2bi, né? Ou seja, fica 2 vezes a parte imaginária vezes o i, tá bom? Isso aí é uma propriedade da soma de um número com seu conjugado e da diferença entre um número e o seu conjugado, tá bom? Bom, vamos agora ver a letra E. A letra E é Z2 menos Z3. Tá? Então, Z2 ele vai ser menos 3 menos 9i. Ou melhor, vamos botar aqui, ó, Z2 menos Z3, né? Então, o Z2 ele vai ser menos 3 menos 9i menos o Z3, né? O Z3 ele é 7 menos i. Então, fica 7 menos i. Bom, tirando tudo do parêntese, então vou ter menos 3 menos 9i. Aqui, como tem um sinal de menos, eu troco o sinal de quem está dentro do parêntese, né? Então fica menos 7 mais i. E aí agora é só somar os semelhantes, né? Então fica menos 3 menos 7, que vai dar menos 10. Menos 9i mais i, né? Que fica menos 8i. Bom, então veja que não precisa necessariamente decorar aquela fórmula, né? Eu coloquei ali para soma e subtração de dois números complexos, né? Vocês que já estudaram aí expressões algébricas, polinômios, né, monômios, então vocês sabem que na hora de somar aqui é só somar os termos que são semelhantes. Vamos ver agora a letra F. É Z1 mais Z2 mais Z3, né? Então, letra F. Então, vai ser Z1 mais Z2 mais Z3, né? Então, eu estou somando aqui os três termos, tá? Os três números, bom? Então, aqui a gente poderia fazer alguma associação, se desejar, né? Poderíamos fazer assim, ó. Somava Z1 com Z2 e o resultado soma com Z3, tá? Por que é interessante a gente fazer isso? Porque nós já somamos, né, o Z1 com Z2 e já temos o resultado aqui, ó, que é menos 1 menos 4i, tá? Por isso eu já vou botar aqui direto, ó. Isso aqui vai ficar menos 1 menos 4i. Isso aqui é a soma de Z1 com Z2 mais o Z3, né?
Aí quem é o Z3? O Z3 é esse aqui, né? É 7 menos I, né? Então vai ficar menos 1 menos 4i somado com 7 menos i, né? E aí é só somar os termos semelhantes, né? Vamos tirar do parênteses, né? Fica menos 1 menos 4i mais 7 menos i. E aí eu tenho menos 1 mais 7, que dá 6, menos 4i menos i fica menos 5i. Bom, então a soma de Z1, Z2 e C3 dá 6 menos 5i, tá bom? Uma outra forma seria a gente somar tudo, né? Eu poderia pegar, somar as partes reais, né? Então a parte real de Z1 e Z2 e Z3, né? O de Z1 vai ser 2, o de Z2 vai ser o menos 3 e o de Z3 vai ser o 7, né? Mas, aí agora vem a parte real, né? A parte real de Z1 é 5, desculpa, a parte imaginária, né? A parte imaginária de Z2 é menos 9 e a parte imaginária de Z3 vai ser menos 1, né? Aqui. Aí agora que a gente somou tudo, aí eu tenho, ó, 2 menos 3, que dá menos 1, e menos 1 mais 7, que dá 6. 5 menos 9 dá menos 4, com menos 1 fica menos 5, né? Esqueci de botar o i aqui, ó. Então fica menos 5i, né? Pronto, tá aí. Então agora vamos olhar a letra G. A letra G é 3 vezes Z1. Então, tá aqui, ó. 3 vezes Z1, né? Ou seja, é um número real multiplicando um número complexo, né? Bom, sabemos que nessa multiplicação, né, 3 vezes Z1, ele é o mesmo que a gente fazer Z1 mais Z1 mais Z1, né? Dá no mesmo, né? Então, fazendo essa soma, né, já que são três termos iguais, né? A parte real de Z1 é 2, né? Então seria 2 mais 2 mais 2. Somada, agora vem a parte imaginária, né? A parte imaginária de Z1, ele é 5, né? Então fica 5 mais 5 mais 5, né? E aí 2 mais 2 mais 2, a gente sabe que é o mesmo que fazer 3 vezes 2, né? E fazendo 5 mais 5 mais 5 é o mesmo que a gente fazer 3 vezes 5i, né? Deixa eu apagar aqui. Dá no mesmo, né? Fazer o mesmo que 3 vezes 5i. Então, vamos botar aqui. Mais 3 vezes 5i. Pronto. Então, no final fica 6 mais 15i, né? Mas o que eu queria mostrar na prática é o seguinte. Vou botar assim, né? 3 vezes Z1 é o mesmo que fazer 3 vezes, né? 2, que é o, né, mais 5i, né, que isso aqui é o Z1. Bom, então, isso aqui vai dar no mesmo que a gente fazer a distribuição, né? Faz 3 vezes 2 e depois 3 vezes 5, né? Isso aqui vai dar no mesmo. Então, fica 3 vezes 2 mais 3 vezes 5. E, né? E aí, no final, deu 6 mais 15i, né? Tá? Então, quando eu vou multiplicar um número real por um número complexo, é o mesmo que eu multiplicar a parte real desse número pelo número real, né? E depois a parte imaginária do complexo por esse número real, tá? Então, a gente pode aplicar essa distribuição aí sem nenhum problema. Vamos ver agora a letra H. Na letra H temos Z2 dividido por 2. Né? Z2 dividido por 2. Bom, aí temos então a divisão de um número complexo por um número real, né? Então, Z2 dividido por 2 é o mesmo que a gente fazer 1 meio, não é isso? Que é o inverso de 2, vezes Z2. Bom, Z2, a gente sabe, né? Qual é o valor aqui de Z2? Z2, ele é...
Cadê o Z2? É menos 3 menos 9i, né? Então vai ficar 1 meio vezes menos 3 menos 9i, né? Bom, aí aqui nós podemos fazer essa distribuição aqui, né? Multiplicar 1 meio por menos 3 e depois multiplicar 1 meio por menos 9, né? Então isso aqui vai ficar menos 3 vezes 1 meio, que é o mesmo que menos 3 sobre 2, e depois menos 9i vezes 1 meio, né? Então fica menos 9 sobre 2i. Bom, então veja que dividir um número complexo por 2 ou por um número real qualquer, bom, vai ser o mesmo que eu pegar a parte real e a parte imaginária desse número complexo e dividir também por esse número real aqui, tá bom? Então você poderia até fazer direto, tá? Sem precisar de ter feito essa parte aqui que eu fiz, tá? Pular daqui e vir direto para cá. Não teria problema nenhum, tá bom? Então, gente, as dúvidas que vocês tiverem aí, então, desse assunto que nós vimos agora, vocês coloquem aí no Classroom, tá? Então, até o próximo vídeo.